Hoje teremos mais uma aula do PET Conexões de Saberes da Matemática da UFAC, em parceria com Iniciação Científica da UFAC. Vamos falar sobre os números decimais e a porcentagem. Iniciamos com a definição de decimais. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separados por uma vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam um sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição que os algarismos se encontram. Aqui nós temos um exemplo: 1,54, 4,6, 0,5, 0,75 e 10,2. Observe que todos esses números têm a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Divisão com números decimais. Para termos uma divisão com números decimais, basta que ou o divisor ou o dividendo seja decimal. Deste modo, discutiremos uma das técnicas mais eficazes para a divisão envolvendo decimais. Vamos às regras. Para dividir números decimais, é necessário conhecer o procedimento adequado quando o divisor é maior que 10. O procedimento adequado para a divisão com números decimais segue os seguintes passos. Nosso primeiro passo: devemos contar as casas decimais do divisor e do dividendo e escolher o maior entre esses números. O segundo passo: calcular a potência 10n, sendo n o número escolhido no passo anterior. O terceiro passo: multiplicar divisor e dividendo pelo resultado da potência. E o quarto passo: realizar a divisão propriamente dita, da forma que já conhecemos nos inteiros. Vamos a um exemplo para fixar melhor essa teoria sobre a divisão com números decimais? Vamos calcular 3,82 por 2. Nosso primeiro passo. O nosso divisor possui uma casa decimal. Quem é o nosso divisor? É o 0,2. O nosso dividendo possui duas casas, que é o nosso 3,82. Então, o nosso n vai ser 2, ok? O que significa? Significa que no nosso segundo passo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que fazer 102 como se fosse 100, ok? Porque ele não tem duas casas decimais, então nós devemos multiplicá-lo por 100, ok? Terceiro passo: basta calcular 3,82 vezes 100, que dá 382, e 0,2 vezes 100, que dá 20, ok? Aqui, o nosso nzinho, ó, é porque lá nós fazemos 10n, o que equivale a 10 vezes 2, por isso nosso 100, tá bom? Ok, já que multiplicamos tanto o divisor quanto o dividendo por 100, agora nós podemos seguir nossa divisão. Como ambos foram multiplicados pelo mesmo número, o resultado da divisão não vai ser alterado. Isso significa que dividir 3,82 por 100 é igual a dividir 382 por 100, pois é equivalente, já que multiplicamos dois lados pelo mesmo número. Na hora da divisão, sabemos que 1 vezes 20 é 20. Nosso resto foi 18. 18 é menor que 20. Devemos descer o 2, ok? 9 vezes 20 dá 180. O nosso resto foi 2. Tudo bem? E assim prosseguimos da forma normal. Lembrando que a partir daqui nós devemos acrescentar uma vírgula, tá ok? Vamos à porcentagem. Porcentagem é uma razão entre dois números com base 100. Seu símbolo é o porcento. Podemos representar uma porcentagem ou uma taxa percentual de três maneiras distintas sem qualquer perda de valor. Por exemplo, dada a porcentagem de 10%, podemos realizar sua leitura como 10%, o que equivale a 10 por 100, ou a fração, que por sua vez é equivalente a 0,1. Pois dividindo o numerador pelo denominador, encontramos o quociente 0,1. Vai ficar melhor explicado nesse próximo slide. 10% é igual a 10 sobre 100, né? 10%, que é igual a 0,1. O 0,1 é o nosso quociente, o resultado desta divisão. Analogamente, temos outros exemplos de porcentagem com seus valores representados nas formas percentual, razão centesimal e número decimal. É importante representarmos sempre das três formas, ok? Não basta sabermos apenas uma. De forma análoga, 50% é igual a 50 por 100, que é igual a 0,5, ok? E temos os demais exemplos aqui que vocês podem estar dando uma olhada.
Vamos para a aplicação. A porcentagem praticamente é utilizada em todas as áreas. Quando queremos comparar grandezas, estimar o crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto de preço de alguma mercadoria. Vemos porcentagem a todo momento. Por exemplo, imagine que um produto que custava R$80 foi vendido à vista com 5% de desconto. Esse desconto de 5% de R$80 significa 5 partes das 100 partes em que 80 foi dividido. Ou seja, R$80 será dividido em 100 partes e o desconto será igual às 5 partes dessa divisão. Ou seja, como é que a gente vai calcular isso? 5% de 80, 5%, 5 por 100, eu substituo na forma fracionária, fica 5 dividido por 100, vezes 80. Isso é igual a 0,05, o resultado dessa divisão, vezes 80, que é igual a 4. Ou seja, o 4 é o nosso desconto, é o 5% de 80. Portanto, 5% de R$80 será R$4. E esse será o valor a ser descontado, ok? Nós poderíamos também calcular de outra forma. 100% de 80, aqui é pela regra de 3. Mas nós queremos saber 5%, então isso está para x. Logo, nós multiplicamos cruzado, conforme já explicamos na aula anterior, né? Quem não tiver visto, volta lá, dá uma olhada em regra de 3 simples e composta, tá bom? Então, 100 vezes 100 é igual a 80 vezes 5, ok? Então, 100x é igual a 400, passo o 100 para o outro lado dividindo, né? X é igual a 400 sobre 100, que é igual a 4, ok? As duas formas de resolução estão completamente corretas. Agora a gente vai ver a resolução de duas questões do Enem do ano anterior, de anos anteriores. Exemplo 1. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos, 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar o produto que custava R$50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra seria em reais de... Vejamos. Qual é o nosso produto? O nosso produto é um produto de uma loja, né, que custava R$50, ok? Vejamos. Como o cliente não possui cartão Fidelidade, o produto que ele comprará receberá apenas o desconto de 20%. Para descobrir qual será o novo preço do produto, que originalmente custava R$50, utilizamos a regra de 3. 100% é igual a R$50 e 20% é igual a x, ok? Fazemos o nosso cruzado, 100 vezes x é igual a 20 vezes 50. E obtivemos o x igual a R$10. Se você teve dúvida nessa continha, você revise a aula sobre regra de 3 simples e composta. O produto recebeu um desconto de R$10. Se antes ele custava 50, na promoção ele vai passar a custar 40. Se o cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, o preço promocional de R$40 receberia ainda um abatimento de 10%. Vamos utilizar uma regra de 3 novamente para verificar o valor do novo desconto. Agora não temos mais R$50. Esse desconto é em cima do outro desconto. Então agora o nosso total, nosso 100% equivale a R$40, ok? E nós queremos saber 10% de R$40, que é igual ao nosso x. Multiplicamos cruzado novamente e 100x é igual a 40 vezes 10. Então 100x é igual a 400, x é igual a 400 sobre 100, que é igual a R$4. Se o cliente obtivesse o cartão Fidelidade, poderia alcançar um novo desconto de R$4. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Nossa segunda questão. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocavam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Essa questão é do Enem de 2011, que envolve o cálculo da porcentagem de um número analisando os dados do gráfico. Quantos internautas responderam não à enquete? Observe que nós temos o gráficozinho aqui, né? Se houve a participação de 279 internautas e apenas 25 deles responderam não, porque temos no gráfico que foi 25% falaram não, ok? Só devemos agora calcular o 25% de 279.
Essa forma aqui, eu vou utilizar o primeiro método, eu não vou utilizar a regra de 3, tá? 25% é 25 sobre 100 de 279. Esse D você entende como uma multiplicação, tá bom? Isso é igual a 6.975 sobre 100. Eu realizei a multiplicação primeiro, tá bom? Que é igual a 69,75, ok? Então, quanto é que vale 25% de 279? 69,75. Logo, a opção correta é a letra C, ok? Que nos diz que a quantidade de internautas que correspondeu ou não é mais de 50 e menos de 75. Ok? Observe que aqui nós já tivemos a inserção de um gráfico, mas a resolução é sempre simples. Basta sabermos porcentagem. Bom, e é isso. Se você gostou, dá seu like, se inscreve no canal, segue a gente na página do Facebook e no Instagram também, tá? Qualquer coisa, deixa seu comentário.